Olá, muito boa noite, bem-vindos a essa live especial. Hoje estarei com meu amigo endocrinologista, Dr. João Carlos Gonzalez. Vai ser uma live muito especial, a presença do Dr. João Carlos Gonzalez, onde conversaremos sobre o diabetes e o coração, essa combinação. E aqui nós vamos fazer uma tabelinha, eu e o Dr. João, para tirar as dúvidas, para informar vocês sobre o diabetes e o coração, essa combinação tão perigosa e tão ameaçadora à saúde, ao coração. Vamos conversar sobre esse tema. Dr. João Carlos é meu amigo, meu parceiro, e nós vamos ter o prazer e o privilégio de ter essa parceria com ele aqui nessa live. Vamos chamar aqui o Dr. João. Conversarmos sobre essa combinação diabetes e coração. Tudo bem, doutor Olá, doutor Carlos? João, que alegria ter a sua companhia. Olha, essa vai Estamos, ser a primeira live no Instagram. Nós já temos uma live, um vídeo, né, no YouTube. Depois o é, pessoal pode assistir lá. O vídeo ficou muito legal sobre coração e diabetes. Depois conversamos sobre a tireoide. Essa parceria do coração, da cardiologia com a endocrinologia, que é muito interessante promover a saúde plena, a saúde integral, né, João? E olha, não, com certeza. muitos dos nossos seguidores talvez ainda não tenham o privilégio de te conhecer, então eu vou É, brevemente fazer uma apresentação do Dr. João. O Dr. João Carlos Gonzalez e eu, nós temos muitas coisas em comum. Eu sou cardiologista, ele é endocrinologista. E olha, vou dizer, hein? Dos melhores que eu já tá vendo? conheci. Na verdade, é o meu professor de endocrinologia. Não, todo Outro, mundo aprende junto. outro ponto em comum, Dr. João, ele é médico do trabalho, como também eu sou médico do trabalho. Mas as coincidências não param por aí. O Dr. João, ele é descendente de espanhol, não é isso, Dr. João? Opa! De Ele, padre e ele, de madre. olha só, então, ele gosta muito da Espanha. E eu também gosto muito da Espanha e da espanhola. Casei com uma descendente de espanhola, Gente boa. doutora Ângela Molina. Só que é brava, né? Espanhola é brava. Gente Olha, boa. nem me fale, olha, que ela não esteja nos assistindo, nem me fale, viu? Outro ponto em comum, torcemos pelo mesmo time. Vamos ver se a turma sabe, Vamos ver. consegue. Eu convidei um amigo palmeirense para estar conosco aqui, e ele disse: Mas, Carlos, na hora do jogo, Corinthians e Palmeiras, não vai dar certo, né? E eu falei: Não, vai sim, vamos na hora do jogo mesmo, né? E o doutor João, como Palmeiras? eu. Palmeiras não, Palmeiras não. Passo Então, Baixado não. esse colega que disse que não poderia assistir porque ia assistir o jogo. Eu falei, que jogo, rapaz? Vamos lá, vamos ver Isso aqui aqui é, o diabetes e o coração. O coração é corintiano, não é isso, doutor João? com certeza, por isso que aguenta as pancadas aí, né? E continua aí no dia a dia, né? É. Bate, apanha, mas estamos vivos, estamos vivos. E como o nosso time não anda muito bom das pernas, é melhor assistir a live do doutor João com o doutor Carlos Henrique, porque o nosso time realmente esse ano não está lá muito bom. Muito bem. Doutor João, eu fiz essa apresentação, mas eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores que estão nos privilegiando com a presença deles. Aqui, olha, o Ricardo Luiz disse que os dois usam óculos. Olha, enxergamos muito bem. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o Daniel, também corintiano. A minha querida tia Ivani está conosco aqui. A Tá Lang.
Essa é minha filha. Quem mais? Quem mais aqui? As duas minhas Ah, filhas, as duas minhas Talang. filhas estão assistindo. É, a Talang e a Julang. Olha só, É, que legal, que tem que legal. assistir o Fico Papers, feliz né? mesmo. Tem que assistir o Papers, senão. Tá certo. Aprender, né? Tem que aprender. Aqui, ó, a Marina Costa está aqui, minha filha também. Então, É a isso aí. família está em peso aqui, viu? A Não, Fabíola, muito só tem obrigado gente pela do sua bem. companhia. Só gente do bem. Então, doutor João, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você, se apresente, por favor. Bom, mais uma vez eu agradeço muito. Para mim é uma honra estar com você, doutor Carlos, e com todos os nossos colegas aqui assistindo, né? Eu não sei se a qualidade do vídeo para vocês está bom, está Bem, tranquilo, né? O áudio também, né? Bom, perfeito. eu trabalho aqui na cidade de Jundiaí, eu trabalho com diabetes desde 1999 exatamente, né? Então já vão para 22 anos exclusivamente com diabetes, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Eu fiz um mestrado na Escola Paulista de Medicina na área de neurofisiologia endócrina e uma especialização em diabetes na Unicamp. Mas realmente o que dá, e os congressos que a gente tem feito aí ao longo dos anos, né? Congressos nacionais e internacionais, é importante que se diga, né? Deve ter, não estou aqui me gabando de nada, mas porque a gente tem que trocar, a gente tem que estar sempre em contato com quem sabe mais do que a gente para a gente aprender. E nos congressos internacionais você tem pessoas do Brasil de altíssimo nível e a gente pode checar isso junto com os colegas de outros países, né? Aí, Estados Unidos, nós já fomos acho que umas 6 ou 7 vezes em congressos americanos. Aí temos aí Portugal, Espanha, Itália, Suécia, Alemanha, enfim, vários outros países. Chicago, Estados Unidos, umas 7 vezes. Isso, Chicago 2013, né? Tivemos Orlando aí há 2 anos, né? São Francisco, Nova Orleans, Atlanta, enfim, vários locais aí. É um endócrino internacional, né? Mas o que é interessante é que a doença como um todo você acaba vendo, né? Alguns colegas passam a ter as mesmas dificuldades que nós, o chamado primeiro mundo do ponto de vista financeiro. Agora, da parte técnica, eu estou bem à vontade de falar para vocês, o Brasil, de repente, tem profissionais de altíssimo nível, quando falo é altíssimo mesmo, na área de diabetes. Eu tive o privilégio de acompanhar vários nos congressos e assisti-los e ser amigo de alguns, e a gente só de você estar vendo como o nível é bem diferente. Então, não devemos absolutamente nada para os outros. O que nós precisamos é de tecnologia e dinheiro para que a gente possa, junto com os nossos pacientes, adquirirem medicamentos mais atuais com melhor resultado. Né? Mas, de uma maneira geral, é isso que acontece. Olha, isso reforça a importância desse nosso encontro. Olha a bagagem que o doutor João tem para compartilhar com a gente toda a experiência dele ao longo desses anos no tratamento do diabetes. Então, eu vou convidar vocês que estão conosco aqui para que clique aqui no aviãozinho e convide seus amigos e familiares para assistir, porque, olha, é uma oportunidade imperdível. O doutor João arrumou uma vaguinha ali na agenda dele para a gente conversar um pouquinho sobre o diabetes. O tempo do doutor João é precioso. Então, olha, se você puder convidar as pessoas para assistir, para estar conosco nessa live, eu garanto que vai ser muito legal. Vamos conversar sobre o diabetes e o coração. E a gente sabe que a pandemia do coronavírus é uma doença importante no momento, mas nós também sabemos que as doenças crônicas não transmissíveis, particularmente as doenças cardiovasculares e o diabetes, são as principais causas de morte no nosso meio. Então, nós precisamos estar atentos e cuidando também dessas condições. Então, eu gostaria já de perguntar para o doutor João o que é o diabetes, qual é essa doença, qual o conceito e que tipos de diabetes nós temos. Certo. Antes de mais nada, deixa eu dar um salve para a minha comadre, que está, a Simone Brunelli, que está nos assistindo, juntamente com a Vitória, porque se não der, eu vou apanhar delas. Fica um beijão para as duas aí. Bom, de primeiro ponto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que é o diabetes? A melhor definição foi um professor que eu assisti uma vez dando uma aula fora do Brasil, ele disse: diabetes é uma doença inteligente. Tá?
Como uma doença é inteligente, a gente tem que ter atitudes inteligentes. De uma maneira bem simples, isso pode ser aprofundado, mas é para deixar simples o suficiente para que a gente possa discorrer, bater um papo, fazer uma leitura do cenário. Existem basicamente 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Não existe, o tipo 2 é mais grave, o tipo 1 é mais grave. Qualquer diabetes que não esteja bem controlado é uma gravidade. Então tem o grau de gravidade. Então eu tenho pacientes diabetes tipo 1 muito bem controlados, tenho diabetes tipo 2 muito mal controlados e vice-versa. Também tenho tipo 2 muito bem controlado, tipo 1 muito mal controlado. O diabetes tipo 1 acomete pacientes, normalmente crianças, adolescentes ou adultos jovens, né, na qual ocorre uma inflamação no pâncreas. Deixa eu pegar aqui o meu pâncreas aqui. Assim vocês me ouvem bem, Carlos? Sim. Sim, ótimo. Então eu vou ficar só com uma visão aqui. Então o que acontece? Esse aqui é o nosso amiguinho, né? Nós temos aqui o estômago, né? Atrás do estômago nós temos o pâncreas. O pâncreas ele é dividido aqui, a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, ela faz a função endócrina e a função exócrina. Ou seja, ele não só controla a produção de insulina, o controle de açúcar no nível sanguíneo, mas também ele entra na função exócrina, na digestão dos alimentos, porque o pâncreas produz algumas substâncias, dentre elas lipase, amilase, produz uma outra, bicarbonato de sódio, que são substâncias e enzimas que fazem parte de fazer a digestão do alimento quando ele entra na primeira porção do duodeno. O estômago, né? Está aqui o nosso amiguinho estômago, ele tem uma entrada, a gente come, o alimento discorre pelo estômago, depois ele vai chegar numa parte final do estômago, que é a saída do estômago. Essa parte final chama-se piloro, né? Piloro, em grego, significa porteiro. Então é o porteiro do intestino. Ele abre e o alimento segue para o duodeno. A palavra duodeno significa 12 dedos, né? Depois do duodeno vai para o jejuno, né? Jejuno vem do italiano, do latim especificamente, né? Jejum é vazio, né? Você está em jejum, você está vazio, né? Depois ele entra numa parte que fica meio parado, é chamado de íleo, né? Duodeno, jejuno e íleo são as 3 porções do intestino. E o pâncreas ele faz esse equilíbrio, ele tem que colocar bicarbonato porque o estômago ele é ácido. E a hora que chega no intestino delgado, na primeira porção, ele tem que ser transformado num pH próximo de alcalino, em torno de 7,8 a 8,1, para que ocorra melhor a digestão. Essa função é exócrina. A função endócrina, o nosso amiguinho pâncreas, o que ele produz, o que ele tem aqui, são as células beta e as células alfa, especificamente. Então, essas células beta produzem insulina. Tá? O que a insulina faz? Ela pega o açúcar e coloca para dentro da célula. Então, você tem a gasolina no seu tanque, né? Você precisa colocar dentro do motor para o motor funcionar. Sem não entrar a gasolina, o motor não funciona. E o glucagon, que é da célula alfa, ele faz exatamente o oposto. Vamos colocar uma situação desagradável, mas acredito que todos nós aqui já passamos por situações assim, na qual você tem que jejuar durante um bom tempo. Não por vontade própria, porque realmente você não está afim de comer. Por exemplo, você está lá num velório. Né? Ninguém vai, eu estou no velório, meu pai já está morto, eu vou na churrascaria. Ninguém faz isso. Então você está num ambiente que você não está com apetite, eu estou falando em pessoas não diabéticas. Né? Aí o que acontece? Os níveis de glicose da pessoa tenderiam a baixar. Né? Mas, entretanto, o que acontece? Esses níveis não vão a zero, porque existe o glucagon, que ele percebe que a pessoa está sem se alimentar, ele manda uma mensagem para o fígado, desdobra o açúcar que está guardado lá na forma de glicogênio, estica ele e coloca na bandeja com glicose, então os níveis se mantêm. Então o jejum ele é defendido pelo glucagon, que nos protege desses episódios de hipoglicemia. Eu recordo que a taxa de açúcar, né, repito também de uma maneira bem simples, para que as pessoas possam entender, e isso pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da idade. Eu não quero que seja isso tomado como um fato consumado. Eu sempre digo isso, inclusive no meu canal, que o paciente ele tem que sempre discutir com o médico dele qual o objetivo da sua glicemia.
né? Há pessoas que podem ficar um pouquinho mais alto e não há nenhum problema, e há pessoas que têm que obrigatoriamente ficar mais baixo, porque tem sim riscos cardiovasculares, né? O Carlos já acompanha bastante pacientes cardíacos e pacientes diabéticos que nós temos em comum, e nós sabemos do rigor que era o controle da glicemia e também dos níveis de colesterol, de triglicérides, né? Então, o diabetes, respondendo a pergunta, de maneira bem simples, dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que ocorrem em crianças, adolescentes ou adultos jovens, cujo tratamento único, existente no mundo inteiro, é reposição com insulina. Deixar isso bem claro. Ou, eventualmente, a pessoa for fazer um transplante de ilhotas, que são um outro viés de conversa. Mas, de uma maneira, eu repito, bem simples, né? O tratamento é com insulina. Ponto final. Não tem chá, não tem comprimido que resolva, que consiga equilibrar a diabetes tipo 1. E, graças a Deus, esse ano nós completamos 100 anos da descoberta da insulina, né? Foi descoberta no Canadá, né, por dois médicos. Eu tenho um vídeo também no meu canal, na qual eu falo a respeito da história da insulina, Dr. Bunting e Dr. Best, né, que foram prêmio Nobel de Medicina em 1923 em Estocolmo, na Suécia. Então é importante essa correlação. Esse é o diabetes tipo 1, e o tipo 2, que vai acometendo mais pessoas acima do peso, tem uma herança genética um pouquinho mais proeminente, sedentarismo, falta de atividade física, e eu reforço, insisto e bato nessa tecla há pelo menos 38 anos, o perigo do refrigerante. Tá? Depois eu posso até mandar um artigo para você que eu fiz quando eu trabalhava ainda na extinta Duratec Chapas, Rua Oswaldo Cruz, 535, no laboratório de análise química, na qual eu fazia análises de água, de esgoto, de caldeiras, de chapa, de formol, de tolueno, enfim, fazia análise química de tudo, e foi a melhor escola que eu tive na minha vida, né? Profissional, foi a Duratex. E eu já dizia a respeito do refrigerante, né? Da agressividade que ele tem para conosco, né? O refrigerante ele vai atacar o seu dente, porque ele para quem não sabe, os refrigerantes todos, sem exceção, possuem uma alta concentração de um ácido chamado ácido fosfórico. Quem gosta de química é só anotar. H3PO4, peso molecular 98. Tá? Então, o que acontece? O ácido fosfórico ele vai atacar o dente, porque ele é quelante de cálcio, acaba com o dente. 2, depois vai atacar a tireoide. Por quê? Porque o fosfato tem um tropismo pela tireoide e acaba diminuindo a produção do hormônio da tireoide. Esôfago, porque ele é ácido, ele é um pH em torno de 1,8. Tá? Ele é tamponado, ele é fixo. Depois chega no estômago, gastrite, é absorvido o teor altíssimo de açúcar. O refrigerante, para quem não sabe, em um copo de refrigerante, a sua taxa de açúcar pode subir de 80 a 100. Um copo. Então, né, em situações de emergência, o paciente está com hipoglicemia, eu oriento nessa situação. Não quero, o Carlos sabe que eu falo muito bem, não quero me estender muito e atrapalhando, vai me cortando. Muito bom, João. Olha, João, você está me dizendo aí a importância da alimentação saudável, não apenas para o diabético, mas para todos nós. Mas, certamente, o diabético ele precisa ter alguns cuidados com relação à alimentação, né? Então, esse pilar importante da promoção da saúde, mas também do controle da glicose do paciente diabético, relacionado à alimentação. Então, você já falou da questão do refrigerante, está proibido para o diabético. Não, isso aí esquece. Né? E o que mais? É muito comum as pessoas pensarem, eu não vou tomar refrigerante, então eu vou tomar aquele suco de caixinha. Ou então vou tomar o suco de fruta. Como é que é isso? É uma boa opção? Olha, refrigerante não é opção, tem que ser tirado, proscrito da alimentação de qualquer ser humano. Deixar isso bem claro, de qualquer refrigerante. Aí o refrigerante diet não tem açúcar? Não tem açúcar. Ele não sobe meu diabetes? Não sobe meu diabetes. Mas ele sobe a sua pressão, ele continua com os problemas do ácido fosfórico e alguns outros problemas que a gente passa a não ter. Então, refrigerante é uma coisa que tem que ser tirada totalmente da jogada. Isso é uma batalha minha há mais de 30 anos. É gostoso? É prazeroso? Não há a menor dúvida disso. Por isso que vende. Doutor João, a sua batalha está sendo ganha. Os estudos mostraram que a nossa população diminuiu muito o consumo de refrigerantes. Parabéns para você. Um salve a todos nós aí. Um salve a todos nós.
Muito bem. Então, é a opção do suco de refrigerante caixinha. não existe. E agora, com relação ao suco de caixinha, perdão, Carlos, o suco de caixinha é o seguinte: o teor de açúcar que é colocado, porque acontece? Um dos conservantes, os conservantes que são colocados nos sucos de caixinhas, nos alimentos aí, um dos principais conservantes é o próprio açúcar. Quando os níveis de açúcar estão altos, normalmente você restringe, limita ou até proíbe a proliferação de bactérias. Tanto é que você não encontra açúcar estragado, mofado pelo chamado BRICS, que é o título de açúcar na concentração de soluto por solvente, né? E já os dados de química aí. Então, o que acontece? Quanto mais alto está a concentração de açúcar, menor a chance de desenvolvimento de bactérias, né? Então, o teor de açúcar é colocado a propósito. São fardos, eu trabalhei em indústrias de alimentos, dos mais segmentos, ao longo desses 30 e poucos anos trabalhando, e a quantidade de açúcar é altíssima. É altíssima. Então, existe um produto fantástico, né? Há cerca de 13,8 bilhões de anos na natureza, chamado água, né? Eu não sei qual a dificuldade das pessoas pegarem uma limonada muito bem-vinda para o diabético. Agora, aí, ó, tranquilo. Agora o refrigerante, o suco de laranja tem que ficar muito atento, porque embora seja natural, seja um cara do bem, para o diabético a gente tem que ficar atento, não é que ele é proibido, mas realmente é melhor que a gente coloque um pouquinho mais de água, a gente faça uma diluição, veja a contagem de carboidratos, aí o papel fundamental e importantíssimo da nutricionista em auxiliar o médico, porque, veja bem, o médico tem recursos, mas a doença, ela é muito inteligente, como já diria o cérebro do professor. E a gente precisa de ter uma caixinha, imagina, uma caixinha com várias ferramentas, né? O médico é uma dessas ferramentas, a nutricionista é outra, a colaboração do paciente é outra, a colaboração da família é outra. A família é importantíssima no tratamento do diabetes. O apoio, né, é entender a necessidade do paciente quanto à utilização de medicamentos atuais. Eu repito, nós estamos em 2021. Eu não consigo mais atender e explicar 300 vezes que vem o filho com um celular, um iPhone 12, 13, 14, sei lá que raio de número que deve estar o iPhone, né? E aí o que acontece? E a mãe está com um remédio de 1940. Tá? São coisas que é inconcebível para mim. Mãe é o segundo cargo mais sagrado na face da Terra. O primeiro é Deus, depois é mãe. Mãe é sagrada, você tem que dar o melhor para sua mãe, o melhor para seu pai. Não é possível uma coisa dessa. E aí o filho, ela não tem dinheiro. Ela não, tu com ajuda de comprar o remédio para tua mãe. É a tua mãe, tá? Eu queria ter a minha mãe viva para poder gastar R$100 por mês, R$200 por mês para dar para ela. Eu gostaria de ter. Infelizmente eu não a tenho fisicamente. Então, as pessoas elas têm que mudar esse raciocínio, essa hipocrisia, e ir direto no que você quer. Né? As doenças são inteligentes. Todas. Isso vale da unha encravada ao câncer. Então, a gente pede que tenham sabedoria e discernimento para fazer um bom tratamento do paciente, que é o objetivo de todo médico. Né? Excelente, doutor João. Isso mesmo, esse intercâmbio, essa equipe multidisciplinar para vencer essa doença inteligente. Nós precisamos ser mais inteligentes do que a doença, mas nós precisamos dessa reunião de forças, não é verdade? E hoje em dia nós sabemos que a medicina evoluiu muito e os remédios para o tratamento do diabetes também evoluíram muito. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente com relação ao tratamento medicamentoso do diabetes e também dos novos medicamentos que têm tido um ótimo resultado para proteger o coração e proteger o rim. Então, a gente sabe que não basta o medicamento baixar a glicose. Isso, o medicamento precisa também proteger o rim, proteger a visão, proteger o coração, proteger o nervo, proteger o cérebro do diabético. Esse é o nosso papel. Prevenir as complicações tão dramáticas do diabetes. Então, quais são esses medicamentos, os novos medicamentos para tratar o diabetes? Antes de falarmos dos novos, eu quero tecer elogios aos velhos. Em especial, a metformina. Metformina é um medicamento exclusivo de diabetes tipo 2. Entretanto, ele tem que ser bem avaliado a dosagem, a concentração. Tem 105 anos, oriundo de uma planta francesa, né? Um lírio francês, tem 105 anos.
e é uma excelente medicação, só que tem que ser discutida com o seu médico, a dosagem, a periodicidade. Eu dou preferência sempre para a metformina XR. XR está em inglês, X de extended, de prolongado, e R de release, liberação prolongada. Então dá mais segurança para o paciente. Então ela cabe isso no tratamento de hoje, e realmente ela é coadjuvante. Depois das metforminas, na década de 40, chegaram as sulfas. Das sulfas, a única que eu uso ainda, por vezes, é a glicazida. Tá? Mas aí também procuro usar o menos possível, é como se fosse um cheque especial. Né? Você às vezes precisa do cheque especial, mas depois você tem que ir tirando o cheque especial. Por quê? Quem não tem dinheiro sabe disso. Você fica constantemente no cheque especial, você entra em falência. Né? Então, no caso, eu estou me referindo à falência do nosso amiguinho pâncreas. Quanto mais sulfas, já tem um estudo que foi feito na Inglaterra, né, no Reino Unido, na verdade, né, chamado UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study, um estudo feito durante 30 anos, salvo engano, de 20 anos, de 77 a 97, foi apresentado no Congresso Europeu de Barcelona, na qual mostrou que todos os pacientes que usavam na época a glibencamida iam todos para a insulina, todos, sem exceção. Esse é um ponto. Depois os medicamentos avançaram, né? E hoje nós estamos aí com uma gama muito boa de opções. Há cerca de 14 anos, mais ou menos, chegou no mercado os chamados inibidores da DPP-4, né? Eu vou falando dos nomes fantasias, né? Sem nenhum problema, para facilitar os pacientes aí. Esses são eles, o Januvia, o Galvus, o Traenta, a Onesina. Então esses inibidores da DPP-4, eu sempre faço uma analogia, Carlos, é como se fosse uma fogueira, né? O diabetes é uma fogueira. O que esses medicamentos inibidores da DPP-4? Eu sou um bombeiro. Eu sou bombeiro. Agora eu tenho que apagar essa fogueira, ou deixar ela sob controle. Essas situações, o que eu faço? Eu coloco... toda fogueira vive de lenha. Repito, toda fogueira vive de lenha. E o que eu tenho que fazer? Bloquear a entrada de lenha. Então os DPP-4, eles bloqueiam a formação de glicose. Esse é um ponto positivo. Porque ele bloqueia glucagon, que aumenta a produção de glicose. Depois dele, continuando aí na nossa amiguinha fogueira, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retirar a lenha da fogueira. Porque sem lenha, não há fogueira. Né? Uma eu bloqueio a entrada, a outra eu tiro aqui a entrada. E estou me referindo ao diabetes tipo 2. Tá? Deixar isso bem claro. Então, aí são chamados os SGLT2. Em especial, o Jardiance e o Forxiga. E são drogas que excelentes, têm uma proteção cardíaca, uma proteção renal, já comprovado. Tá? Eles pegam o açúcar, eles eliminam cerca, não sei se dá para vocês verem, aqui está invertido aqui a imagem de espelho, né, mas seria 78 gramas de glicose por dia, o paciente diabético tipo 2 acaba perdendo por aqui. Então, antes que eu tiro 78 gramas da lenha, né? Então a minha fogueira já começou a baixar. Eu não coloquei mais lenha e comecei a baixar. Esse é um ponto fundamental no tratamento do diabetes. Tem as suas particularidades, porque a pessoa começa a perder glicose pela urina, tem que ter uma higiene genital muito importante, tem que ser bem orientado pelo seu médico. Todos os pacientes que vêm comigo eu explico claramente, tá? Para não ter nenhuma dúvida, isso vale o jovem de 30, 40 anos até a vovó. Eu explico para todos. O uso em idosos, e a grande vantagem é que esses medicamentos, por isso que eu tenho até no meu canal um tema, como você se livrar da insulina, nos diabéticos tipo 2, você pode, muitas vezes, promover com certeza, 100% de certeza, redução da concentração de insulina. Eu uso lá 60 unidades de insulina. Com certeza, com medicamentos atuais, você chega a em torno de 20 até 15, e com um pouquinho de educação alimentar, o apoio da nutricionista, a pessoa sai da insulina na grande maioria das vezes. Repito, na grande, não é toda. Por isso que o seu médico tem que ver. Existem outros medicamentos, inclusive o Jardiance, esses medicamentos estão vindo agora acoplados com inibidores da DPP-4, tanto a empaglifosina quanto a dapaglifosina. Então os dois estão associando medicamentos que não deixam entrar a lenha na fogueira com medicamentos que tiram a lenha da fogueira. Está vindo os dois juntos. E tem uma outra classe de medicamentos, também tem um vídeo meu no meu canal,
né? Eu já peço aí que o pessoal que puder acompanhar com o Dr. Carlos aí, também se puder acompanhar em paralelo, porque o objetivo não é competir em absolutamente nada, é simplesmente divulgar, é esse o objetivo, principalmente do Dr. Carlos e o meu, que as pessoas estejam atualizadas, e é esse somente o nosso recado. Existem os medicamentos que são chamados os análogos receptores de GLP-1. GLP-1. O que esses caras fazem, né? Esses caras são os caras do bem, tá? E você acaba, é uma injeção que é colocada na barriga, isso pode ser feito, não é insulina, eu vou fazer questão de pegar aqui na minha... Nós temos aqui canetinhas, né? Temos outras aplicações, né? Que são, essa aqui é semanal, essa aqui é semanal, a outra é diária, tem vários tipos de apresentações, para que as pessoas saibam utilizar, e o tratamento é muito bom. Quando você coloca esse cara na jogada, isso é chamado os análogos de GLP-1, são substâncias que, inclusive, fizeram parte do estudo meu, da minha tese de mestrado. Eu estou falando de 1995, Carlos. Eu ainda tinha cabelo. E aí o que acontece? Na época, a minha professora, a doutora Vila Stern Antônio, já me dizia, esse daqui vai ser o futuro tratamento de diabetes. Então se empenhe bem nesse tese de mestrado. Ela era brava, né? Excelente pessoa, excelente profissional. Ó. Eu deixo um beijo nela, porque o que ela me ajudou não foi bolinho. Né? E aí, nessa situação, esses análogos de LP1, eles têm uma ação no cérebro, tá? Eles bloqueiam o neurotransmissor que tem aqui na hipófise, tá? Perdão, no hipotálamo, chamado neuropeptídeo Y, do apetite. Então você acaba consumindo, colocando menos lenha na fogueira também. Os nomes comerciais é o Trulicity, o Saxenda, o Victoza, tá? E o Ozempic. Os 4 de altíssimo nível. Aqui, em hipótese alguma, eu vou dizer para a pessoa usar 1, 2, 3 ou 4. A pessoa tem que conversar com o médico dela e ver qual, primeiro, se encaixa. Primeira situação. Porque nem todos têm o perfil e a possibilidade de utilização por outros motivos. Esses são medicamentos que a gente usa normalmente em pessoas acima do peso. Né? E tem que ter um controle muito rigoroso, tem que ter uma adequação. A dor é zero da aplicação. Quando eu falo zero, é zero. Agora, o problema é o custo. São medicamentos de valor agregado alto. Em algumas situações, eles são necessários, mas eu explico bem para os pacientes. E muitas vezes, esses medicamentos podem ser utilizados com a metformina, pode ser utilizado com o Jardiance, com o Forxiga, sem nenhum problema. Eles só não podem ser utilizados com o Januvia, Galvus e Traenta, que eles têm o mesmo objetivo de modo indireto. Mas são drogas muito boas, seguras, dão uma segurança cardiovascular importante, já teve um estudo líder mostrando essa segurança com os pacientes. Então, hoje nós estamos com medicamentos muito, muito bons. Mas a doença ainda é inteligente, né? Então a gente precisa de atitudes mais inteligentes, né? Ver o que a gente está comendo, né? Não adianta a pessoa ficar, vamos fazer 300 horas de exercício, né? Depois ela vai comer uma pizza. Tá, vai comer uma pizza uma vez cada 15 dias. Não, toda semana 2 vezes pizza. Pô, vai ganhar o prêmio Miss Pizza Hut, né? Então não dá, né? A pessoa tem que mudar o seu foco, o seu objetivo. Senão não vai adiantar. Você tem... E as pessoas pensam, mas eu estou com vontade. Colega, você tem que passar vontade. Eu tenho vontade de ter uma Ferrari. Eu vou ficar com essa vontade. Né? Então não adianta. Então, vontade é uma coisa, necessidade é outra. A pergunta, você precisa? É igual quando você vai para os Estados Unidos a primeira vez, quem não foi, um dia com certeza irá, aí você chega nos Estados Unidos, está tudo baratinho lá, $1, $1. Você se enche de tranqueirado, não serve absolutamente nada. Né? Então você tem que ter o que você precisa na vida. Essa é a situação que a gente coloca, a gente procura esclarecer o paciente e correndo atrás das suas metas. Você já fez uns posts importantes, eu vi lá no YouTube, com as suas metas para 2021, e isso é muito importante, as pessoas colocarem metas, não igual as metas que existem em empresas, né, uma faca no pescoço, né? Você tem que ser flexível consigo, mas tem que se cobrar. A geração atual usa muito a palavra perfeito. Não, isso aqui é perfeito, isso aqui é perfeito, isso aqui é perfeito. Não existe. O ser humano é um bicho imperfeito. Ele não foi feito para viver em sociedade. Já começa daí, infelizmente, né? Muitos dos animais que estão muito bem em sociedade, né? Cupim, né? Formiga,
abelha, né, sardinha, gordura, né? Aí minha filha já vai dizer que eles estão bem controlados porque são comandados por mulheres. As rainhas. Com certeza, né? Doutor João, a Andréia aqui fez uma pergunta. E o tipo 1? Então, nós estamos falando, esses medicamentos que você acabou de mencionar, eles são para o controle do diabetes tipo 2, não é verdade? O tipo 1, tipo então, você mencionou no início, talvez ela tenha entrado um pouquinho depois. Então, o tipo 1. Recordando aí, né, o diabetes tipo 1 é um diabetes que está relacionado principalmente em crianças, adultos jovens, né, e adolescentes, na qual o pâncreas, existem várias teorias e vários motivos que podem acontecer, ele para de produzir insulina. Então, o tratamento para diabetes tipo 1 é insulina ou um transplante de ilhotas, né, tem uma outra técnica à parte, né? Mas seria, de um grosso modo, de maneira geral, é o uso de insulinas. Quando a gente fala em insulinas, André, a gente tem que lembrar o seguinte, que não existe um tipo de insulina. Existem, olha, salvo engano, acho que uns 20 a 25 tipos de insulinas. Né? É igual óculos, né? Cada pessoa tem o seu grau de óculos. E existem vários tipos de insulina. Existe a insulina, por exemplo, essa aqui que tem no postinho de saúde, né? Que é a NPH, você pode ver que ela tem um pozinho dentro dela, um pozinho é a protamina, que ela foi desenvolvida na década de 40, 1942. Tá? Antes dela teve a insulina regular, né, que ela foi descoberta em 1921. Né? Depois, em 2001, chegou a insulina Lantus, né, que é a insulina Glargina, né, que inicialmente tentou-se uma dose única. Depois observou-se que era necessário fazer a bipartição da insulina, da dosagem de insulina. Já caiu a patente, inclusive, da Lantus, temos a Basaglar, que é concorrente dela, também muito boa. Depois chegou a insulina Levemir, que a gente usa muito em gestantes, desse tipo 1, muito boa insulina. Depois chegaram a insulina Tresiba, né, que é a Degludeca, a insulina Togel, que é a insulina Glargina U300, são insulinas de mais estabilidade, também que entra o fator custo. Por isso que nós temos que ver, a gente não pode gastar dinheiro à toa, tá? E temos que guardar para o momento que é necessário. Por vezes, infelizmente, é necessário você despender um pouco mais de gastos, porque é para o bem-estar e segurança do paciente. Se você não fizer isso, você realmente está pecando no tratamento, na minha opinião. Os pacientes sabem disso, que eu procuro deixar isso bem claro. Então não precisa ser nenhum milionário para vir tratar com a gente. Simplesmente a gente explica que, por vezes, há necessidade. E a flexibilidade que a gente pode trabalhar pela experiência, a gente mostra como a pessoa vai utilizar. Então, voltando, diabetes tipo 1, o tratamento é exclusivo com insulina. Nós usamos uma insulina basal, que pode ser a NPH ou as outras insulinas de Glargina, a Tresiba, a Togel, e, importantíssimo, a insulina de ação ultra rápida. Essas insulinas de ação ultra rápida são elas, em especial, colocar dois nomes fáceis para o pessoal lembrar, uma log funciona logo, gravem isso, né? E novo rápido, não está dizendo, é rápida, funciona rápido. São insulinas que são usadas imediatamente após as refeições. Perfeito, que aula! Existem pacientes tipo 1, né, que fazem o uso da bomba de insulina, que é um outro mecanismo, né? Eu particularmente, tenho muito pouca experiência no tratamento de pacientes de diabetes tipo 1 com bomba de insulina. Quando há indicação, a gente percebe, a bomba de insulina ela parece um celularzinho, um bip, os antigos, que o Carlos usou, eu também usamos os bips aí, os teletrim da vida, né? E na qual ele tem dentro dela insulina ultra rápida, ou uma log ou novo rápido. Ele fica injetando na pessoa, né, 24 horas por dia. Há momentos que ele aplica mais, há momentos que ele aplica menos. Isso o médico vai fazer a montagem dessa bomba, né, os cálculos direitinho junto com o paciente, e aí entra mais uma vez o papel da nutricionista na contagem do carboidratos, na orientação. A bomba de insulina a gente usa para diabetes tipo 1, em situações que se faz necessário, não consegue o controle, por vezes, com a medicação, com o convencional uso das insulinas. Mas cada pessoa tem a sua necessidade, a sua indicação. Por isso que a gente sempre
recorda, cada caso é um caso, tem que ser avaliado individualmente, não é receita de bolo. Por isso, quando o pessoal, a gente vê muita gente na época do Covid aí, falando um monte de besteira, um monte de asneiras, né? E já reforço aqui, a primeira pessoa que tomou a vacina era diabética, era uma paciente diabética e corintiana. Você vê que o Corinthians já está em alta, né? Estamos aí, estamos que sobreviver. Então, tomem a vacina quando assim que chegarem, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, essa vacina é sensacional, repito, sensacional. Ela melhora tanto a formação de anticorpos, quanto uma parte que vocês não sabem, que é chamada defesa celular. Você estimula os linfócitos T e os linfócitos B. Então, que você não vê no exame de sangue. São exames muito específicos que você não consegue. Então, repito, pode ficar tranquilo que vocês não tenham nenhum risco. É o mesmo estilo da vacina da gripe, do tétano, difteria, coqueluche, tétano, hepatite. Então, é o mesmo estilo, são chamadas vacinas de primeira geração, de altíssimo. Então, o paciente diabético, que está assistindo essa live, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa inteligente e tem que ter atitudes inteligentes. Certinho? Perfeita a sua colocação, doutor João. Olha, e interessante reforçar isso, né, que o diabetes ele compromete o sistema imune, a defesa do organismo. Sim. Então, a vacina é muito importante para proteger o paciente diabético, sim. E, infelizmente, está havendo muita desinformação no nosso meio e o nosso objetivo, tanto meu, doutor João, é informar. A informação em saúde salva vidas, mas a informação, obviamente, com caráter científico, com caráter adequado, e a vacina protege. Hoje mesmo uma paciente minha que operou o coração me mandou a mensagem, posso tomar a vacina? Eu falei, não, tem que tomar. Assim que a vacina chegar, você vai tomar a vacina. Então, assim como o diabético, o cardiopata, as pessoas vão estar protegidas com a vacina. É o que nós podemos fazer. Agora, olha aqui, a Mari Costa, uma pergunta muito interessante. O pré-diabetes também ameaça o coração? Doutor João, o que é o pré-diabetes? Eu vi uma definição interessante de um professor de endocrinologia, que o pré-diabetes, ele não é pré-doença, é o início da doença. É isso mesmo, doutor João? O que é o pré-diabetes? Totalmente de acordo. Quando o paciente faz uma glicemia de jejum, né, entre 99 e 124, né, ele deve ser submetido à chamada curva glicêmica, para avaliar os níveis, e se esses níveis ultrapassarem um pouquinho os 140, ficarem em torno de 180, 190 na curva glicêmica, é classificado como pré-diabetes. Quando na curva glicêmica se passar de 200, já é diabético. Eu, particularmente, eu concordo com o que o professor está dizendo. A palavra pré-diabetes, para mim, é uma maneira sutil, né? Você está de aviso prévio. Você vai ser mandado embora. Então, você está com pré-diabetes, é uma questão de tempo para você ganhar o diabetes. Na verdade, já é o diabetes. É só um diabetesinho, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, ele pode se manter, é essa a realidade. E você pode melhorar. Agora, se você não controlar, ele vai piorando. Né? É igual morar com a sogra, né? Você morar com a sogra é uma coisa complicada. Então as coisas vão aumentando, né? Então, essa situação a gente tem que estar atento à situação. Então, o pré-diabetes, respondendo a pergunta, como ele já é um diabetesinho, né? Já é um diabetes na fase inicial, ele já está agredindo o coração, o diabetes ele se caracteriza por ele vai agredindo os encanamentos, né? As artérias, as veias, né? E vai dando problema, vai entupindo, realmente esse é o problema que a gente tem que estar atento. Eu repito que a doença ela é inteligente, o objetivo dela é ganhar o jogo, e se a gente não tiver uma atitude condizente e adequada, né, a gente acaba perdendo o jogo. Né? Então o diabetes tem que ser tratado, tem que ser avaliado muito bem pelo médico. Não pode ser, muitas vezes, infelizmente, a gente pega, só faz uma dietazinha, uma caminhada. Cara, não é por aí. Não é por aí. A dieta, a caminhada é fundamental, mas você tem que fazer outras etapas, né? Às vezes você precisa de medicação, tem que mudar o seu perfil, né? Parar de procrastinar, você quer jogar para frente as coisas, você tem que antecipar os problemas, tentar resolver, porque só assim você vai conseguir resolver. Repito, as doenças são inteligentes. Há uma pergunta inteligente aqui da Paula, aqui, Carlos. Muito bom. Então, manda ver, já responde qual a diferença entre a glicose e a hemoglobina glicada.
Vamos lá. Glicose é o açúcar que está presente no sangue, né? A fórmula dela é C6H12O6. Está presente no sangue, bonitinha. A glicose todo mundo tem. E essa glicose, ela se liga à hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é a parte vermelha do sangue, né? Que tem ferro dentro. Então, a hemoglobina glicada é a glicose mais hemoglobina. Então, aí eu pergunto, a hemoglobina, qual é o problema? O problema é o seguinte, todos nós que vamos fazer o exame, você pode ver qual é o seu nível de hemoglobina glicada. Então, uma pessoa não diabética, um adulto, né, normalmente, se não tiver anemia, não tiver nenhum problema renal, vai estar com seus níveis de hemoglobina glicada em torno de 6%, um pouquinho para mais, 6, 5,5%, nessa faixa, né? Daí para baixo. Agora, o paciente diabético, vírgula, que não estiver bem controlado, os níveis de glicose sobem, certo? Os níveis de glicose subindo, eles se ligam mais à hemoglobina. E forma o que eu digo para todo paciente meu, sabe disso, já está craque, inclusive está espalhando para outros médicos, outros pacientes. Doutor, como está a minha ferrugem? Ferrugem. Então, a hemoglobina glicada é uma ferrugem, de uma maneira bem simples, na qual ela tem a capacidade de medir o tempo, numa relação espaço-tempo, né? Vamos voltar a Einstein, né? 1919, né? A relação espaço-tempo, né? Quantos por cento da minha glicose estão ligados à minha hemoglobina? E em função disso, o nosso sangue normalmente tem uma vida média em torno de 60 a 90 dias. Tá? Para mulheres, 60 dias, para homens, 90 dias. E aí o que acontece? Você não vai ter 50 anos para estar com o mesmo sangue. Você já trocou de sangue, você tem 50 anos, 4 vezes no ano, você já trocou 200 vezes de sangue. Então, note que o engenheiro que fez essa máquina ele já pensou nisso. Né? Então, o sangue, com o tempo, ele vai se trocando. E a hemoglobina glicada, ela ficando elevada, o que acontece? Você piora a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. Quanto mais ferrugem, mais problema. Então, quando o paciente chega em níveis de hemoglobina glicada, que a gente quer que esteja em torno de 5,5, 6, daí para baixo, níveis acima de 10, 11, 12, 13%, significa que, 2 pontos letra A, você está tendo uma variação glicêmica elevada. Né? Essa variação leva à chamada disglicemia, uma alteração da taxa de glicose, e, consequentemente, as lesões a nível arterial. Correndo em paralelo. Quando o paciente passa de 10, 11, por vezes, se faz necessário o uso da insulina, que é o que acaba, muitas vezes, deixando a pessoa temerosa. Então, por isso que a gente fala, se a gente usar medicamentos atuais, às vezes consegue reduzir esses níveis de hemoglobina de 13. Hoje mesmo, atendi uma pessoa, ela veio comigo aqui em setembro, ou seja, no mês 9, hoje estaremos já no mês 13, né, vamos dizer assim, né? Em janeiro, ou seja, já se passaram 120 dias, e os níveis de hemoglobina glicada que estavam em 13, eu não usei insulina com essa pessoa. Expliquei bem, fiz um pacto com ela, cara, você tem que ter o jogo, é a sua preocupação, né? Eu estou te orientando, se ele tiver daqui, você vai para o hospital, e daí, enfim, aí não sabemos o caminho. É a sua decisão. O paciente tem que saber que ele é responsável pelos passos que ele dá. Não adianta transferir o passo. Isso é muito comum de homem, né? Ah, minha esposa não marcou a consulta. Cara, de quem é a consulta? É tua. Por que é a sua esposa? A esposa é sua secretária agora? Não me deu remédio. A minha esposa não me deu remédio, né? Na comida, você sabe que é. É engraçado, senão o cara não sabe. Liga para a esposa, cadê minha cueca? Cadê minha meia? Cadê meu exame? Cadê o telefone do médico? Liga lá, marca um horário para mim. Tem que parar com essa história. Então, o homem tem que ser altamente suficiente, parar de sobrecarregar as mulheres que já têm bastante atividade, né, e são assoberbadas no dia a dia. É verdade, João. Eu queria comentar que nós temos 4 pilares, na minha opinião, no controle do diabetes. Né? O pilar da alimentação, o pilar da atividade física regular, o pilar da medicação e o pilar do controle médico. Então, nós precisamos ter os 4 pilares. Nós temos no nosso país, se não me engano, aproximadamente 15 milhões de diabéticos. Eu peguei aqui os dados atualizados, né? Exatamente, você está correto. 13 milhões de diabéticos no Brasil e 423 diabéticos no mundo. 423 diabéticos no mundo. É maior que a torcida do Corinthians. Então, é muito diabético.
E aí o problema é que tem muita gente que tem diabetes e não sabe. E quando vai descobrir, já tem uma lesão no fundo do olho, já tem um problema no coração, um problema renal, um problema no nervo, um problema vascular, né? Porque essa glicose alta vai machucando a parede do vaso. Então Exatamente. É muito importante um controle adequado, é muito importante o acompanhamento periódico, porque muitas vezes o paciente ele começa a tomar o remédio, ele melhora e ele acha que já está bom, que não precisa nem voltar lá. E nem precisa fazer exame de sangue para controlar, porque não está sentindo nada. E isso, obviamente, não é verdade. Então, a gente está caminhando já para o final aqui da nossa live, que, na minha opinião, foi excelente. Mas eu queria que você desse uma mensagem para a população, porque, olha, nós estamos agora com 18 pessoas ao vivo conosco. Certamente, essas pessoas têm seus pais, seus avós, seus tios, seus familiares que sofrem o risco da doença do diabetes. Então, que mensagem você poderia dar para a gente, para essas pessoas que estão nos ouvindo? E essa live vai ficar gravada, depois as pessoas podem acessar também. Ótimo. O diabetes é uma doença inteligente, tem 3.500 anos. Tá? Como ser uma doença inteligente, nós precisamos de atitudes inteligentes. Atitudes inteligentes envolvem atitude do médico com medicação atual. O paciente fazer a parte dele. A família fazer a parte dele. Né? Entender que um médico só não vai conseguir controlar o sistema. Eu vou precisar do apoio do nefrologista, do cardiologista, né? E a pessoa ela tem que estar aberta, com a cabeça aberta. Eu tenho pessoas aqui que passam comigo com 40 anos de idade, cara, é impressionante que a pessoa não consegue entender o papel dela. E eu tenho pessoas aqui de 85 anos com a cabeça fantástica. Então, a pessoa ela tem que estar dinâmica, tem que estar atenta, né? Procurar se atualizar, com medicamentos corretos, com médicos adequados, ferramentas boas. As doenças repetitivas são inteligentes. A gente só procura ajudar, você, todos os médicos, com certeza, aqui na região, fazem a sua parte. E nós não podemos deixar ser enganados pela essa serpente, que é o diabetes, que ela vai dando volta. Ela vai dando volta, uma hora ela te dá a picada, ela grava isso. Então a gente tem que estar muito atento. Né? Como diria um amigo meu, vigiar e sempre. Muito bom, doutor João. E agora eu gostaria que você divulgasse o seu canal no YouTube, as suas mídias sociais, como que as pessoas podem te acompanhar, te seguir, ter essas informações de qualidade. Bom, o nosso canal no YouTube é Dr. Gonzales Ciência e Companhia, repetindo, Dr. Gonzales Ciência e Companhia, né? Fui estimulado pelo Dr. Carlos, nós fizemos a primeira live, felizmente foi muito boa, e aí a gente achou interessante a gente colocar para desmistificar alguns erros que existem aí, enfim, em alguns locais, né? Esse é um ponto. E o outro é o Instagram, que eu até esqueci aqui de tanto. Dr. Gonzales Diabetes. Dr. Gonzales Diabetes é o Instagram nosso, né? E a gente está divulgando. Então, a gente tem poucos seguidores, mas os que estão seguindo estão realmente entendendo, estão multiplicando. É o que a gente quer, que é o objetivo de todos os profissionais da área de saúde, é vencer o perigo e a ignorância das doenças, né? Não podemos deixar. Se você tem dúvida, pergunte, eu estou à disposição, o Carlos está à disposição. Cara, não deixa a peteca cair. As doenças, repito, são muito inteligentes. 3.500 anos. Bom, um grande beijo a todos, a você, Carlos, a família aí, e muito obrigado pelo privilégio de ter participado. Eu que agradeço a todos vocês por estarem conosco. Olha, João, 24 pessoas ao vivo conosco agora. Essa live vai ficar gravada. Informação que salva vidas. Muito obrigado, João, pelo seu tempo, pelas informações. Aprendi muito com você mais uma vez. A todos vocês que entraram aqui, que estão seguindo a gente, sigam lá Dr. João também, sigam o nosso canal do YouTube, o meu, Dr. Carlos Henrique Costa, Dr. João Gonzales também. Conteúdo de qualidade para promoção de saúde. E aqui vai, então, o meu tradicional abraço no coração de todos vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.